Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite a todos vocês. É sempre com grande prazer que a gente faz o Evangelho no Lar. A gente gostaria muito de agradecer a companhia de vocês, o carinho, os comentários que vocês postam pra gente e agradecer, é claro, sempre a espiritualidade amiga, porque sem elas, com certeza esse trabalho não aconteceria. Então, como vocês já sabem, gente, eu sou a Janete, eu estou aqui com o Júnior e hoje a gente vai fazer um evangelho um pouco diferente. Por quê? Porque a gente está com a presença dos nossos filhos aqui, a Amanda e o Vinícius. Normalmente o nosso evangelho aqui, o nosso evangelho que a gente faz no nosso lar, a gente faz aos domingos. Mas como todos nós estamos de férias, então hoje a gente também está com a companhia deles para transmitir para vocês, tá bom? Bom, gente, como a gente sempre comenta, é recomendado que o Evangelho seja realizado uma vez na semana, sempre no mesmo horário, em família ou individualmente. O importante é que haja essa união com o plano espiritual, para que a gente obtenha a harmonização no lar e o equilíbrio espiritual. Pedimos então que tenham junto de vocês uma garrafa com água para que ela possa ser fluída no final pelos bons espíritos. Nesse instante, então, vamos unindo nossos corações, vamos esquecer nossos problemas, vamos serenando nossas mentes e vamos entrar então em sintonia com a espiritualidade superior. Pedimos que eles nos envolvam com sua luz e fluidos e que seja um evangelho de amor, de encontro com Jesus, e que suas palavras sejam verdadeiramente seguidas por nós. Que assim seja. Que assim seja e que possamos neste momento refletir sobre a nossa vida, a nossa participação neste mundo. Vamos olhar para o nosso interior, vamos acalmar nosso coração. Nunca foi tão exigida a fé quanto nesses momentos. Que Deus abençoe a todos e que possamos, nesse instante, fazer brilhar dentro de nós a esperança. A esperança de primeiro poder mudar a nossa consciência, colocando a nossa perspectiva de vida em sintonia com o que há de melhor no mundo. A bondade, o carinho, o amor, o afeto entre as pessoas que comungam conosco esta mesma jornada. Não é fácil para ninguém e nós muitas vezes não temos paciência e nem tolerância com o nosso semelhante. Muitas vezes, essa falta também nos ocorre em nossos lares. Que possamos, então, neste momento, refletir sobre o quanto desejamos mudar a nossa vida, o quanto desejamos realmente integrar a nossa família. Essa questão tão falada, família não é só constituída por pai, mãe e filhos. Às vezes é só pai e filhos, às vezes é só mãe e filhos. Às vezes são pais, às vezes são mães. Hoje, mais do que nunca, vemos esses opostos unidos de várias formas. O que importa é o amor que existe naquilo que nós chamamos de família.
pode até ser um grupo de amigos tão unidos. Não importa o quanto a sociedade nos enxerga de formas diferentes e questiona a nossa situação. O importante é como nós estamos nos sentindo em relação a nós mesmos e depois em relação a Deus. Se somos pessoas que temos amores verdadeiros e sinceros, então está tudo bem. Agora, se isso nos dói, vamos ver aquilo que podemos fazer para melhorar. Nada melhor do que uma boa oração, nada melhor do que uma boa leitura, para fazer que a moral impere aonde estivermos e em qualquer contexto de família. O importante é nós elevarmos sempre a nossa mente a Deus. E neste momento de questionamento de fé, que nem eu falei no início, podermos dizer: estamos prontos, e entreguem nas mãos de Deus tudo o que possa acontecer. Mas façam sempre o melhor. E o melhor é aquilo que faz bem para nós e para o nosso semelhante. Aonde há dor, não é o melhor. Aonde alguém vai perder por nossa ação, não é melhor. O importante é que todos aprendam com os exemplos, com os ensinamentos da própria vida, da experiência, com palavras de amor e de carinho e de afeto. Que Deus esteja dentro do nosso coração, do nosso lar, da nossa família, conforme ela for, e que tudo possa ser feito na mais elevada estima ao bem, e que possamos assim dedicar qualquer palavra sempre a uma boa ação e a uma boa atitude. Que Deus esteja com todos, abençoando cada lar. Vamos fazer um evangelho em paz e harmonia. Que assim seja. Vamos à leitura então. Como teve um comentário ali perguntando, sobre o que eu estava lendo, é o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. É uma nova edição. Ela é uma edição moderna e de fácil leitura, com o roteiro do Evangelho no Lar. Tá bom? Então eu vou passar aqui para o Vinícius. Ele vai ler então o capítulo 17, o item 11, perdão. Cuidar do corpo e do espírito. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. Será válido ao homem maltratar o próprio corpo para buscar a purificação de seu espírito? Para responder essa questão, me apoiarei em princípios básicos, demonstrando a necessidade de cuidar do corpo. O corpo influi sobre a alma de uma maneira muito importante, conforme esteja sadio ou doente, pois precisamos considerar a alma como uma prisioneira do corpo físico, para que a alma viva se expanda e chegue mesmo a criar as ilusões da liberdade. O corpo tem que estar sadio, disposto e forte. O corpo e a alma devem manter o equilíbrio entre as suas aptidões e necessidades tão diferentes. O segredo está justamente em achar esse equilíbrio. Aqui, dois sistemas se defrontam. O dos ascetas, que não dão nenhuma importância ao corpo, e o dos materialistas, que querem negar a alma. Dois sistemas violentos e insensatos, tanto um quanto o outro. Ao lado dessas duas grandes correntes de pensamentos, existem um grande número de pessoas indiferentes, que sem convicções e sem afeições amam com frieza e não sabem aproveitar a vida. Onde está então a sabedoria e a ciência de viver? Em nenhum lugar. Esse problema ficaria sem soluções
se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, ensinando-lhes que é preciso cuidar dos dois, pois que um depende do outro. Amem a alma, mas cuidem também do corpo, que é o seu instrumento de manifestação. Ignorar as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Não castiguem o corpo pelas faltas que o próprio livre-arbítrio os leva a cometer, pois são tão responsáveis por elas quanto um cavalo mal guiado o é pelos acidentes que causa. Por acaso serão perfeitos se martirizarem o corpo e continuarem egoístas, orgulhosos e não praticando a caridade para com o próximo? Não. A perfeição não está nessa tortura. Ela encontra-se nas reformas que conseguirem impor a seu espírito e não ao corpo. O espírito não precisa ter o egoísmo e o orgulho dobrados, humilhados, dominados, pois esse é o meio de torná-lo mais dócil à vontade de Deus. É também o único caminho que a conduzirá à perfeição. Bom, só para ficar, vamos começar a fazer o nosso comentário, mas só para esclarecer uma palavra que o Vinícius falou, ascetas, são pessoas que se dedicam à prática de penitência e de meditação, só desenvolvem um lado espiritual. Nós temos muitas pessoas que tratam a vida desse jeito, querem apenas trabalhar a parte do espírito, porque sabem, que a vida ela é espiritual e eles querem dedicar mais a isso. Então são linhas espiritualistas, que nós temos, as várias, aos montes, por todo o nosso país, pelo planeta, Bom, o Espiritismo ele nos fala que um completa o outro, que sim, o espírito, a alma são imortais. Esse corpo que nós temos, ele é o invólucro somente desse momento, essa é a oportunidade dele e esse é o momento dele viver. Depois disso, o espírito vai levar apenas o nome e a experiência que ele teve com aquele corpo. E isso vai ficar registrado e vai ser concatenado com as outras existências, para poder auxiliar a próxima. E assim sucessivamente, enquanto ele está nessa trajetória de evolução de indas e vindas. Os materialistas, pessoas muito materialistas, elas não se preocupam com o lado espiritual. Elas estão mais preocupadas em obter, em manter, em fazer aquela manutenção dos seus bens, da sua sustentação, e acabam não trabalhando o lado espiritual, somente o material. Alguns têm verdadeira idolatria, pelo corpo, fazendo deles esculturas, mas nem todo mundo é tão ruim e nem todo mundo é tão bom. Vamos dividir, como o próprio texto diz, essas duas correntes, vamos dividir elas em pessoas que estão aprendendo, e às vezes a gente comete muitos erros nesse momento de aprendizagem, e pessoas que já sabem alguma coisa e se aprofundam demais em outra. Qual o peso e qual a medida disso? Tudo aquilo que nos torna doentes é um peso, tanto para o lado espiritual quanto para o lado físico.
Se nós falarmos do nosso corpo físico, da importância dele, nós devemos ver todos os seus aspectos estruturais, né? Alguns corpos vêm imperfeitos, faz parte do ajuste. Alguns corpos vêm com deficiências, faz parte do ajuste. Nós podemos sofrer acidentes durante uma existência, também pode fazer parte do ajuste ou pode ser também decisões do livre-arbítrio. Muitas vezes a gente bota em risco o nosso corpo, desnecessariamente. Não vamos, digamos, dizer que tudo é culpa da providência, né? Os ajustes que nós temos na nossa parte física, elas são superáveis. Aí é que está a manutenção do nosso corpo. Eu vim surdo e devo, agradecer a Deus a minha surdez e vou trabalhar isso, vou viver minha vida com a minha surdez, aceitando ela. Isso é um começo, mas a superação é o que se espera. Eu sou surdo, eu vou aprender uma linguagem, eu vou aprender Libras, entendeu? Eu vou trabalhar, eu vou ver o que eu posso fazer mesmo com essa surdez, até que ela seja para mim apenas um detalhe. Eu vou ensinar os outros como entender a linguagem dos surdos, que é Libras, né? E então é só um exemplo. Eu tenho deficiência aqui. Nós temos vários materiais assistivos. Tu lembra do nome? Materiais assistivos aquele. São materiais que são para poder auxiliar quem tem deficiências. Não vamos ficar presos às nossas deficiências. Vamos superá-las. Vamos deixar ela mais frágil, mais fraca, até que a gente não perceba a deficiência. Muitas coisas nos são impostas, que realmente nos imobilizam. Mesmo aí, vamos superar o nosso limite. Isso é cuidar do corpo, tá? Não é só saudável, porque todos nós temos imperfeições. Aqui na Terra, a gente pode até usar o termo, eu sou saudável, mas a gente tem alguma coisa. Eu sou saudável, eu tenho asma. Eu sou saudável, eu tenho uma bronquite crônica, acho que é até a mesma coisa. E assim vai. Então, problemas todos nós temos, mas devemos cuidar do nosso corpo. Vou buscar tratamento, vou buscar orientação médica. Vou procurar um médico, vou ver o que eu posso fazer, eu vou aprender a lidar com as minhas deficiências físicas. E vou cuidar, sim, do meu corpo. Se eu estou passando mal porque eu gosto de comer, tem pessoas que sentem-se bem em comer, sentem prazer em comer. Mas às vezes faz mal, aí o médico orienta, reduza. Cuide do seu corpo. Mantenha ele numa situação que você possa ter a sua vida prolongada. Não reclame da sua deficiência. Se você lembrar que são tudo ajustes, Poxa, o que eu fiz numa vida anterior e agora estou tendo a possibilidade de poder me zerar, me compensar? Que bacana, esse é o caminho. Então o corpo é a máquina e ela tem os limites e todo mundo tem um probleminha. Alguns mais graves, outros nem tão graves, mas tem probleminhas. E muita coisa pode acontecer, É uma máquina. Ela tem um início e vai ter o seu fim. Ou vai ter uma parada cardiorrespiratória, ou alguns problemas de derrame. Alguma coisa vai finalizar essa máquina. Uma intervenção de um acidente, um cataclisma, um crime, seja o que for, vai fazer a interrupção dela quando é para isso ocorrer. Mas, enquanto nós estivermos usando a nossa máquina, faremos o possível e o impossível para a boa manutenção dela. Uma alimentação melhor,
dentro das condições, que às vezes nem temos, às vezes as condições de uma alimentação melhor, uma boa caminhada, um bom exercício, uma boa prática esportiva, aquilo que nos for possível fazer. Pensamentos salutares fazem o corpo ficar bem. E agora a parte espiritual. A parte espiritual, essa é mais complicada, né? Parece simples, mas o dia a dia nos apronta cada presepada. Às vezes a gente acha que está bem, está tranquilo, aí acontece algo que abala o nosso sentimento. Partiu um ente querido, houve um problema financeiro e vai ser difícil de superar. Hoje em dia, a ansiedade, que é uma coisa que tu tem que ter muita força de vontade para poder combater, né? A ansiedade é o mal do século, a depressão. Então são fatores psicológicos que derrubam um pouco a nossa alma. É aí que os senhores têm que fortalecê-la. É aí que os senhores devem buscar ir num centro espírita, ir num evento maravilhoso de luz, onde tenha palavras dignificantes, conversar para poder sair dessa situação. É o único jeito, buscar leituras positivas, uma leitura que seja agradável, nada perturbador, para poder sair desses pesadelos espirituais na qual nós, às vezes, somos compelidos por vidas anteriores, né, de maus tratos aos nossos corpos, né, vir numa depressão, numa ansiedade. Essas regras que eu falo, regras de doença, né, porque algumas são catalogadas por trabalho excessivo, mas a maioria é porque a gente enfraqueceu um pouco o nosso conceito de fé e de ligação com Deus. Quando a gente perde um pouco a fé em Deus, né, a gente acaba ficando doente, porque a gente acha que não vai conseguir. Eu não vou vencer no trabalho, eu não vou conseguir me manter no emprego, eu não vou conseguir estabilizar minha vida, eu não vou conseguir manter minha família. Gente, falta fé em Deus. Tudo pode acontecer. A qualquer instante algo pode acontecer e mudar tudo. Ou para melhor ou para pior. Mas lembre-se, o pior não dura para sempre, nem o melhor dura para sempre. Por isso que nós temos que trabalhar esse aspecto. O fortalecimento espiritual está na leitura, nas ações, nos pensamentos, né? Um pensamento gera uma ação. Então vamos organizar nossos pensamentos para que as nossas ações tenham resoluções positivas. E aí a gente tem que refletir e questionar. Não estamos livres de cometer erros. Podemos cometer erros até graves. Não podemos perder muito tempo com a culpa, ela nos amarra. Olha, cometi tal erro, vamos reformar isso para que eu não venha a cometê-lo novamente e para que eu possa botar o meu melhor dentro desse conceito. Sempre devemos lembrar que a gente está num planeta de provas e expiações. Se estamos aqui, é porque temos que ajustar, temos que passar por provas e expiações. Entenderam? Então aqui não é o lugar dos santos. Aqui é o lugar nosso. Dos Júnior, da Janete, das Amanda, dos Vinícius, e da Vera, do João, do Paulo. É esse o nosso lugar. É aqui que a gente vai acertar os nossos erros. É aqui que a gente vai enfrentar os nossos vícios, os nossos egoísmos e orgulhos, que são as doenças da alma, é orgulho e egoísmo. E tu quer saber mesmo? É pior que ansiedade, é pior que depressão. Se você é orgulhoso e egoísta, você está doente. Tem que trabalhar isso, tem que dobrar isso. O teu espírito tem que ser mais forte para o bem. Pense na pessoa que você vai se transformar lá na frente, mudando esses conceitos, mudando os conceitos da vida. Então, para tudo, a gente tem que trabalhar com combinação, essa concatenação corpo e espírito,
ela tem que ser equilibrada. Não adianta eu ser fraco do corpo, fraco por falta de vontade, né? Eu não quis fazer nada, eu só estou lá errando dentro das regras. Existem muitas coisas boas. É dito que se estamos na Terra, vamos viver como os homens, tá? Não como deuses aqui na Terra, como os homens. Homens de bem. Seja perfeito. Já errei aqui até a palavra. Seja perfeito. Tá? Vamos ver como os homens, mas homens de bem, não como pessoas mal intencionadas. Então vamos equilibrar isso e vamos tratar dos dois com equilíbrio, com consciência. Eu preciso cuidar um do outro. Vou convidar minha família para passear, para caminhar. Isso faz bem para o espírito. Eu vou interagir com as pessoas com alegria, com sorriso. Isso tudo faz bem para o espírito. Tá ok? Então esse é um breve comentário, né, sobre esse texto. Bom, gente, então vamos à fluidificação das águas. Senhor, pedimos agora que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas, purificadas, e que se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento, mas não permaneçam entre nós. Que as nossas casas se encham de amor, de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Vamos então agora à prece de Bezerra de Menezes, que vai ser lida pela Amanda. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade, e assistindo todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja e que possamos ter as nossas águas fluídas, né? Que sejam colocadas nela todos os remedinhos que nós necessitamos, que possamos tomá-las aos poucos e que isso nos traga tanto benefício físico quanto espiritual. Sempre lembrando que a parte espiritual e a parte física, elas interagem. Então isso é um complemento que nos acalma, que nos ajuda. E se tivermos que pedir alguma coisa a Deus, que peçamos coragem para que a gente possa enfrentar a nós mesmos, para que a gente possa nos conhecer, que cada um possa conhecer a si mesmo e que possa descobrir aquilo que deve corrigir. E que possamos, a partir daí, fazer aquela reforma íntima e exercitar tudo aquilo que a gente tem vontade de fazer. Que todos possamos buscar mais a Deus em nossas orações,
sempre lembrando das palavras de Jesus, né? Orai e vigiai o tempo todo. O tempo todo. Vamos orar mais, vamos rezar mais. Vamos entrar em meditação, rezando, pedindo para que as coisas melhorem o tempo todo. Vamos dedicar a nossa vida, né, numa transformação para que as pessoas que estão ao nosso redor possam ser contagiadas e que a gente possa, através de exemplos de amor, de alegria, trazer para os outros uma paz, a paz que nós tanto desejamos para nós, que possamos ser nós os autores de mudanças através de exemplos de bondade, de fé e de afirmação. Façamos o que os homens fazem, mas façamos pelo bem. Que Deus abençoe a todos, que tenham todos uma excelente semana e até o nosso próximo encontro, semana que vem, se Deus quiser. Boa noite. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br